mais atualizada do nosso objeto, né, que é o target dela. Parece pequena diferença, mas eu cheguei a testar e, assim, para conseguir testar mesmo, eu tive que botar uma rotina no meu personagem que ficava instanciando objetos no cenário várias vezes por frame para forçar a cair o FPS. E aí eu comecei a sentir uma diferença assim na inconsistência da câmera, deixando ela no update normal, né? De forma que às vezes você girava, fazia muitos movimentos assim, atrapalhava. Eu imagino que num jogo tipo o meu de labirinto não chega a ser, não vai te fazer perder nada. Mas num jogo que exige um pouco mais de precisão, faz uma diferença sim. E eu acho sempre interessante pensar nessas questões de performance de performance não, desculpa, de desempenho. Eu estou evitando termos em inglês enquanto eu tô falando em português, pela mesma regrinha do código lá. Se eu tô falando em português, eu pretendo falar tudo em português, mas beleza. Então, em caso de jogos que exijam mais precisão assim, eu imagino que em queda de desempenho é interessante você manter uma certa fidelidade da câmera, né? Ok. Mas falando sério, eu cheguei até a sentir. Não sei se foi impressão minha, eu podia estar meio condicionado a ver isso, mas eu fiquei com a impressão de que a câmera chegou a deslocar fixamente, mais pro lado mesmo. Ela perdeu mesmo a referência do objeto quando eu fiquei balançando demais. Mas beleza, isso é detalhe, assim. Então é por isso que eu estou usando o Late Update para atualizar a movimentação da câmera. Ok, vamos dar uma olhada então. A primeira coisa que a câmera faz, né, no start dela, é o Set Camera Target, que ela passa o próprio target aqui, que a gente já carregou lá na Unity, como parâmetro, né? Então vamos lá. Ele cria então, né, esse target dela. Na verdade, essa linha aqui eu posso tirar, né? Não tem problema porque eu já estou movendo lá pela própria Unity. Mas é que se eu... não, é verdade. Não posso tirar não porque essa linha é importante porque se eu for mudar o target no meio do gameplay, eu passo como parâmetro um novo target aqui e ele atualiza a variável. Porque aqui está meio redundante na primeira execução, né? Ele vai pegar esse T que ele recebeu por parâmetro, que é o próprio target, e vai gravar no target. Então, na primeira execução não faz muito sentido, mas para execuções futuras faz. Ok. Então ele vai testar se esse target é diferente de nulo. Se for nulo, ele vai logar um erro aqui de que a sua câmera precisa de um alvo, né, de um target, de um player, um jogador válido. Então se ele perceber que está errado aqui, ele já loga isso aqui. Na verdade, desculpa, se ele perceber que o objeto que o seu target está nulo, ele loga esse erro, que é a sua câmera precisa de um target. Depois de fazer o teste do target em si, ele testa se o componente existe, né? Se ele conseguiu capturar algum componente do target que seja do tipo Character Controller, que é o script de controle dele. Se ele não tiver a mesma coisa, ele loga um erro falando que você precisa ter um Character Controller no target. Se ele tiver, beleza, ele vai atualizar aquela nossa variável que eu falei antes, carregando o valor. Ok, é isso que ele faz quando ele instancia a nossa câmera, ele vai e atualiza o target dele só para ele saber quem é que ele tem que seguir. Ok, o que ele faz nas rotinas de atualização da câmera? Ele primeiro move até o objeto e depois ele olha em direção ao objeto. Então ele atualiza a posição da câmera e depois ele atualiza a rotação da câmera. Lembrando que a rotação da câmera não é simplesmente girar a câmera. A gente tem que... porque na verdade quando a gente mover até o objeto, a gente vai mover até o objeto um pouco para trás da onde ele deveria estar olhando, e aí aqui a gente realmente gira a câmera para ela ficar mirando no objeto em si, né? no personagem. Tá, vamos ver como é que funciona. É bem simples a rotina de movimentação. Essa variável destination que eu mostrei lá em cima, ele atualiza de acordo com a rotação do nosso Character Controller. Então ele vai ver o quanto que o personagem rotacionou e vai multiplicar por aquele offset, que é a distância que a gente tem que manter sempre do nosso objeto. Então, por que a rotação do jogador muda a posição da câmera? Justamente por aquilo que eu falei, ela tem que estar sempre nas costas dele em relação a para onde ele está olhando. Então, se ele olhar para o lado, a câmera vai andar para a esquerda. Se ele olhar para a direita, a câmera vai andar um pouco para a esquerda, formando um semicírculo, né? Sempre ficando atrás dele.
Então é por isso a rotação influencia, e além disso a gente vai ter que pegar a posição a própria posição, né? Além da rotação que ele pode aplicar, a gente tem que pegar a própria posição do objeto para se manter atrás dele sempre, né? E aí simplesmente a gente vai esse transform aqui é uma propriedade de toda a classe que assim, em todo script você consegue chamar essa propriedade transform, que ele vai acessar todos os itens de rotação, de escala ou de translação do objeto a quem o script tiver anexado. Então no caso, como esse script está anexado à câmera, ele vai acessar a propriedade transform da câmera, ponto position, então ele vai acessar a propriedade posição dentro do transform, que é o item de translação, né? E esse item vai valer o destination. Então ele vai atualizar a posição da câmera para as costas do personagem. Ok, então essa é a nossa primeira rotina do late update. A segunda rotina é o look at target. Então o que ele faz aqui? Esse é a parte que eu vou falar besteira matemática. Porque eu vi a explicação mais de uma vez, mas ainda ficou um pouco complicado para mim. O que eu sei que ele usa um ângulo de Euler, né, de uma conta lá que deve usar o número natural como base lá, para calcular qual que é o ângulo que a câmera tem que estar em relação ao ângulo do objeto, que é o target, para ela estar olhando para a mesma direção que ele, sendo que ela não está no mesmo referencial de posição, né? Então ele pega esse smooth damp angle aqui, que sinceramente eu não consegui entender bem o que é, mas é uma função matemática que vai calcular para a gente qual que é esse ângulo. E provavelmente ele usa um número natural ali no meio para chegar nesse valor. E aí a gente passa para ele então algumas coordenadas aqui, que esse daqui é quanto que ele... é o valor dele em x, eu acho, aqui em y. Aí qual que é a velocidade de rotação da câmera. E aqui o look smooth a variável que a gente criou lá em cima, que vai dar aquele delayzinho no movimento da câmera para dar uma suavizada, né? E aí aqui é a mesma coisa de cima, ele acessa a propriedade rotation, né, que é a rotação da propriedade transform da câmera, e ele gera e esse rotation vai valer um quaternion, que é a variável que a gente usa, que ela é tipo um vetor, só que para ângulo. Na verdade, a diferença dela é justamente porque algumas operações ficam mais simples de fazer com quaternion. É um vetor, só que ele já está programado para... Passou de 360, ele vira 0 nos valores. Então é um item aí da biblioteca da Unity para facilitar a gente a lidar com rotação. As multiplicações ele já leva em conta e tal. Então o que a gente está falando para ele aqui é que ele vai rotacionar a nossa câmera 15 graus em X, né? Lembrando que o X é aquele eixo horizontal, então ele vai olhar 15 graus para baixo. Em Y, que é o eixo vertical, ele vai rotacionar o nosso ângulo de Euler lá, que foi calculado por essa função matemática, que é para garantir que ele vai estar olhando para o mesmo lado que o nosso objeto, target. E em Z ele não vai rotacionar nada, que é um outro eixo horizontal, só que o Z ele vai estar apontando para o nosso target. Então se a gente rotacionasse em Z, seria como se a gente estivesse inclinando a cabeça para a direita ou para a esquerda, né? E aí ele não vai rotacionar nada mesmo. Fica em 0 mesmo e tá ok. É assim que funciona a nossa movimentação da câmera. Em seguida, então, a gente vai para a movimentação do personagem. Vamos lá. Eu vou pular a explicação das variáveis aqui, que eu acho que porque elas vão aparecer nos métodos, então acho que é mais simples eu ir direto para a explicação dos métodos, tá? Aqui a gente tem o método get para o target rotation, que é justamente o que a gente acessa pelo nosso camera controller para trazer no cálculo da rotação da câmera. A gente pega esse item aqui, né, do nosso player, que é o quanto ele está rotacionando. Então a gente tem um get aqui para ele poder ser acessado facilmente pela outra classe. Ok, de novo aquela velha estrutura, ele tem um start e tem um update. No caso ele tem um fixed update também. E tem as funções auxiliares. Beleza, vamos começar pelo start. Quando o nosso objeto nosso personagem, né, nosso player, aquela esferinha é instanciada, a primeira coisa que ela faz é nosso target rotation, ele vai valer a nossa rotação atual. O target rotation, na verdade, quando a gente
olhar o método de rotação, né, o turn, né, que é o que vira a câmera, a gente vai ver que o target rotation é o para onde eu quero olhar no próximo frame. E o nosso transformer.rotation é aonde eu estou olhando nesse frame. Então, no começo, como logo no início do jogo ainda não teve input do jogador, o para onde eu quero olhar no próximo frame é a mesma coisa que eu já estou olhando. Isso serve porque logo no começo a câmera já vai fazer uma atualização, né, da posição. Então essa variável tem que estar valendo alguma coisa, ela vai valer a rotação que ele já está. Ok. Assim que o jogador der algum input, inserir algum comando para rotacionar, esse valor dessa variável vai ser atualizado, da câmera também, e a vida segue. Ok. Ele vai testar se o nosso objeto tem um rigid body. O rigid body é o objeto é o componente da unit que a gente precisa ter para lidar com física, né, para simular física. Então, nele é aqui que a gente configura qual é a massa do nosso objeto, qual que é o coeficiente de atrito dele com o chão, com outros itens, etc. Se ele é afetado por gravidade ou não, e se ele é cinemático, eu acho que é a tradução, que isso aqui define se ele é um objeto dinâmico ou não. Qual a importância dessa propriedade? Se você tem um item no seu cenário que ele não será movido em nenhum momento, é melhor você marcar como ele não sendo... Opa, peraí, eu acho que é o contrário. Cinemático é se ele não for se movimentar. Tanto que o nosso item aqui, nosso player, como você já deve imaginar, ele se movimenta e ele está marcado como não cinemático. Kinemático, que seja. Então, mas aí se você tem um item, por exemplo, a minha parede, que ela não vai se mover, é interessante que a gente deixe... Opa, peraí. Eu tirei o rigid body dela. Tá, beleza. Como eu não estou simulando física na minha parede, eu tirei o rigid body dela. Eu fiz isso por algum motivo, que eu não me lembro agora. Mas no caso, se você quiser simular algum componente de física nela, se ela fosse quebrável, alguma coisa assim, seria interessante simular física, só que ela não seria movida até que você chamasse a animação de quebra dela, né? Só que aí você, na verdade, o objeto que está sendo quebrado não é o mesmo objeto que estava lá até então, né? Você instancia um objeto quebrável. Mas beleza, a parede ela não vai ser movimentada, você define ela como aquele kinematic lá, você marca, porque aí você está falando para Unreal que ele não vai se mover e aí ela fica mais simples de calcular a luz. Ela calcula a luz para aquele objeto uma vez só e não move mais, né? Fica mais simples. No caso do objeto que é dinâmico, que vai se mover, você precisa estar calculando constantemente a luz dele, porque ele vai se movimentar em relação às fontes de luz e você precisa calcular de novo para não deixar de fazer sentido, né? Então é importante. Mais uma dica de performance aí. Se você tem um objeto que não vai se movimentar, marca esse itemzinho aqui que ele alivia bastante o processamento do jogo. Principalmente porque grande parte do seu cenário não vai se movimentar. Imagina a diferença que faz, né? Você não ficar calculando a luz de novo para cada centímetro do seu cenário. Ok, então ok. E o rigid body então é o componente da unit que simula física. Ele vai testar se o nosso item tem um rigid body, porque a gente precisa simular algum tipo de física, mesmo que seja ignorando a gravidade, para poder usar os métodos que a gente usa para se movimentar. Então, se não tiver, ele vai logar um erro aqui falando que o personagem precisa ter um rigid body. Aí ele faz ele instancia aqui, né, algumas variáveis, como o forward input e o turn input como 0, que elas vão ser atualizadas conforme você passar conforme o jogador for fazer um input, que elas vão definir o forward input, definir o quanto que ele vai andar para frente ou para trás, e o turn input vai definir o quanto que ele vai virar a câmera para a direita ou para a esquerda. A gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, beleza. Esse é o start, ele não usa nenhuma função auxiliar, então não vou entrar em nenhuma função auxiliar agora. Vamos pro update. Não, vamos pro getInput. O getInput é uma outra função que ela também é nativa da Unreal. Ela não é uma função auxiliar que eu criei, é uma função que você declara que a Unity já entende o que você está fazendo e dá um comportamento para ela, assim como o update, a start e tal. E aí, no caso aqui, é onde a gente define o input do nosso jogo. Então, a gente está falando aqui, aquela variável que eu falei aquela hora do forward input, ela vai receber, então, ela vai ser alimentada pelo eixo, né, vertical do meu input. Aqui, se a gente for aqui na Unity, em File, não, desculpa, em Project...
Project Settings aqui. E Input, ele traz essa telinha aqui pra gente, que tem uma série de inputs que já estão pré-configurados aqui, né? Então a gente consegue definir aqui, né, alguns inputs que a Unreal já está configurada para receber. Então ele tem, cada uma tem um nome, né? A gente tem aqui os nomes e tem por onde ela é alimentada. Então no caso aqui, esse input ele vai ter valor negativo quando você apertar a tecla para baixo do teclado, ou o Alt Negative Button é um outro botão que também serve como valor negativo, é o S, né? Que é para quem prefere mover no WSD. Eu sou do time WSD, aliás. Mas quem prefere usar as setinhas do teclado, fica jogando o jogo da Mônica, sei lá. Enfim, também funciona, né? Então, o valor negativo desse input vai ser dado pela tecla para baixo do teclado e pelo S, e o valor positivo para cima ou W. Aí tem algumas configurações que eu acho que não vale entrar no mérito. Mas então aqui são os inputs que já estão definidos pela Unreal, e aí a gente só chama ele aqui pelo nome dele, né? No caso vertical lá, Getty a gente vai puxar a informação desse eixo e vai alimentar a nossa variável de forward input com ela, e o nosso horizontal, que seria a mesma coisa do vertical, né? Só que para direita e esquerda, ou direita D, esquerda A, ele vai alimentar o nosso turn input, que é o quanto que a gente quer movimentar a câmera, né? Ok, vamos para o update. O update ele consiste em duas partes simples, que é só chamar duas funções auxiliares que eu fiz aqui, que são o getInput. Então, primeiro... verdade, primeiro não é a função auxiliar, é essa função que eu acabei de explicar. Ele primeiro vai atualizar os valores da nossa variável, o quanto que ele... para a gente saber o quanto que a gente quer se movimentar, o quanto o jogador quer se movimentar e quer virar a câmera. E aí ele vai, de fato, processar esses valores e atualizar a posição do nosso item, a posição e rotação, de acordo com esse input que foi passado. Então, o getInput a gente já viu. Vamos para o turn. Eu consigo usar aqui? Não, tá. O turn, ele simplesmente vai pegar aqui. Ele vai pegar um valor absoluto do nosso input, se ele for maior do que o nosso input delay. Verdade. Isso aqui então, chegou a hora de explicar uma das variáveis que aparece aqui em cima. O nosso input delay eu coloquei aqui de 0.1, que é quando você clica para ir para frente, ele dá um tempinho de 0.1 milissegundos, eu acredito. Não, peraí, é um frame, isso. 60, enfim, ele vai dar um tempinho antes de realmente processar o input. Isso daí, assim, essa é uma parte que eu fui mais eu acreditei no tutorial, assim, porque eu não sei se realmente faz algum efeito, mas ele falou que ajuda a deixar mais intuitivo para o jogador entender o que o input está acontecendo. Se o input às vezes ele é muito sensível, ele te dá uma sensação estranha de que você não sente que está no controle mesmo. Às vezes você anda um pouco para frente sem querer. Ele tem que dar uma sensação tem que dar tempo do seu cérebro processar que você apertou o dedo para ele começar a mover, para você realmente para a animação bater com o impulso do seu cérebro de que você está se movendo. Isso foi o que o tutorial falou. Eu não sei se realmente chega nesse ponto, mas eu achei interessante e coloquei. Então, ok. Então ele vai pegar um valor absoluto no nosso forward input. Se ele for maior do que o input delay, ele vale... Por que absoluto? Porque se a gente apertar para baixo, ele vai ser negativo, né? Então, o que importa é se está diferente... Ele está maior do que o nosso input delay ou menor do que menos o nosso input delay. Então a gente pega o valor absoluto e vê se está maior do que o input delay. E aí ele faz a movimentação, que consiste em criar um vetor tridimensional de velocidade que é calculado pelo... Esse transform.forward é um vetor que é calculado a partir do nosso objeto, e ele sempre vai retornar um vetor apontando para frente do nosso objeto. Tá? Então ele vai pegar esse vetor para frente, vai multiplicar pelo nosso forward input, porque aí se for um input para frente ele vai multiplicar por 1, se for um input para trás ele vai multiplicar por menos 1, que é para saber para onde que a gente está se movimentando. Então o nosso forward input multiplicado por menos 1 é um backward input, né? Desculpa, o nosso vetor para frente, né? Multiplicado por menos 1 é o nosso vetor para trás. E vai multiplicar pela velocidade de movimentação. Então, aí eu acho que não tem nem o que explicar, né? O quão rápido você vai mover para frente e para trás.
Esse air body aqui é a nossa variável que guarda o rigid body do nosso componente lá, do nosso player. E é nela que fica, como ela, é por isso que eu falei, precisa ter esse componente de rigid body, como é nela que é processada a física, é nela que a gente calcula a velocidade também. Então, é aqui que a gente atualiza o valor da velocidade do nosso componente para ele se mover, né, para frente e para trás. Porque na verdade a gente não altera a posição diretamente, a gente altera a velocidade e a própria engine vai calcular a nova posição dele a partir da velocidade que ele tinha e a posição anterior, né. Lembrando que a velocidade é um vetor, então ela já indica a direção para onde você está se movimentando. Ok. Aí, esse vetor de velocidade eu instanciei como um vetor tridimensional, sendo que ele vai ter a nossa velocidade calculada aqui atrás, a gente vai usar só o eixo x e o eixo z dela. Por que a gente não vai usar o y? Porque, primeiro que no nosso jogo não tem a opção de subir e descer, né? A gente não tem um input que faz a nossa esfera pular ou agachar. Agachar não seria, né? Seria atravessar o chão para baixo mesmo, cavar, sei lá. Ela não tem essa opção de mover no eixo y. Então, o nosso input não vai afetar em nada o eixo y. E aí, eu peguei a própria velocidade que ele já tem no rigid body, ponto y, e setei como a nova velocidade. Por quê? Porque se o nosso objeto estiver sendo afetado... Assim, se ele estiver no chão, a nossa velocidade em y vai ser 0 e ele continua sendo 0. Se ele estiver no ar, ele vai estar sendo afetado pela gravidade, que é um cálculo externo à nossa classe aqui, não está sendo calculado aqui. Então, é interessante que ele continue sendo afetado. Porque o que acontece? Se a gente setasse com simplesmente a velocidade igual a esse véu aqui que a gente pegou, o valor desse vetor para y é 0. A gente está movimentando só em x e y. Então, ou seja, se a gente pegasse o valor da velocidade e esse vetor aqui e marcasse como nossa velocidade, o que acontece é que se a gente estivesse caindo e apertasse para frente, a gente simplesmente ia parar de cair, porque o nosso valor de y para o vetor de velocidade vai ser 0, a gente vai começar a andar para frente no ar e não vai mais cair, vai parar de ser afetado pela gravidade, né? Então é por isso que eu estou mantendo o próprio valor que ele já tinha antes, que é para ele não ignorar a gravidade. Ok. E aí se ele não tiver... Então, isso é o que acontece quando a gente dá um input, né? Quando a gente aperta para frente ou para trás. Se a gente não estiver apertando, ele simplesmente cai nesse outro trecho aqui, que é a velocidade 0. De novo, ele instancia x e z como 0, ele não vai se movimentar em x e z, mas o y ele instancia com o valor que ele já tem, que é para manter a gravidade. Tá, e aí... mas eu expliquei o run, né? Tá, ok. A gente já viu então o fixed update, o que acontece que é o run. Esse é a atualização da movimentação do nosso personagem. Eu ia explicar o turn e me distrair. Vamos pro turn agora. O turn é o que atualiza a rotação da câmera do nosso personagem. Então vamos lá. O turn, ele vai trazer aqui, né, a mesma coisa. Ele é ativado pela mesma coisa que ativa o run, né? Se tiver um input e ele for maior do que o nosso input delay, só que ao invés de olhar o input de ir para frente e para trás, ele olha o input de ir para direita e para esquerda, que é o nosso turn input. Então, se o jogador tiver apertado para direita ou para esquerda, ele vai pegar a rotação alvo nossa, né, que é o que eu expliquei lá em cima, que é o para onde a gente quer estar olhando no próximo frame, e vai multiplicar por esse cálculo aqui, que é assim... vou explicar, só para não parecer que eu não sei. Ele é um quaternion, de novo, que é o objeto que eu já falei que é o que lida com ângulos é o que lida com rotação na Unity. Ponto, o eixo de ângulo é uma propriedade do quaternion, que a gente vai instanciar ela como a nossa velocidade de rotação vezes o turn input, que é o mesmo princípio do movimento. A gente vai definir aqui para o turn input, se ele for positivo é porque a gente está virando para a direita, se for negativo está virando para a esquerda, vezes o delta time, que é a diferença de tempo entre o frame que está sendo calculado agora e o último frame que foi calculado. Por que isso é importante? Porque com a variação conforme assim, se eu estiver segurando para o lado, ele vai ter que ficar atualizando. No caso da nossa velocidade, ele vai ser atualizado o delta time dele do lado de fora, que nem eu expliquei, né? A gente só está setando qual é a velocidade do item, e a posição em si vai ser atualizada pelo próprio motor gráfico, pela própria Unity, que vai calcular a nova posição dele
comparando sempre com o frame anterior, né? Então ele usa esse valor de delta time para calcular a variação do tempo mesmo, já que o espaço, a sua variação do espaço está diretamente ligada à sua variação, à sua locomoção no tempo, né? Como já dizia Einstein aí. Então, só que aí como para rotação não existe um cálculo automático da mesma forma, a gente não tem como definir a velocidade de rotação e deixar a engine calcular, a gente teve que calcular na mão aqui. Então, o que acontece é que a gente multiplica por esse data time para pegar a diferença do tempo